Seja bem-vindo, bem-vinda à disciplina de parasitologia. Hoje nós vamos falar sobre a doença de Chagas e o Trypanosoma cruzi. Bom, primeiro, como nas outras aulas a gente já fez, destacar qual que é a importância de se estudar a doença de Chagas. Então, pela prevalência dela, se estima que no Brasil existam cerca de 5 milhões portadores da infecção. Então, por isso a importância da gente estudar e de você dizer para o seu aluno sobre a doença de Chagas. Se considera também que a doença de Chagas está entre as 13 doenças mais negligenciadas. O que é isso? São doenças que não existem tantos estudos, tantas pesquisas em relação às outras, porque não existe tanto interesse, principalmente da indústria farmacêutica, em desenvolver medicamentos para essa doença, já que ela acomete uma população que não teria tanto acesso a esse medicamento, não teria tantas condições financeiras de pagar esse medicamento. Então, ela é uma doença negligenciada, apesar de ser com uma prevalência alta. Então, a gente precisa destacar a importância dessa doença. E a doença de Chagas, ela está apenas presente nas Américas, porque é onde o vetor dessa doença está. Então, o vetor é um inseto que é presente nas Américas e como que é ele que dissemina a doença, ela só se encontra nessa região. E qual que seria a importância também, né, falando mais uma vez da importância da doença de Chagas? Ela foi descrita pela primeira vez por Carlos Chagas, um médico e cientista brasileiro, que descreveu tanto a doença e o agente etiológico, o ciclo de transmissão da doença, os seus hospedeiros vertebrados e os seus vetores, e manifestações clínicas na fase aguda da doença. Então, ele descreveu tudo isso pela primeira vez em que um caso foi estudado da doença de Chagas. E por isso que a gente dá esse nome. Bom, então, qual que é o parasita, o causador da doença de Chagas, né? São os tripanossomas. E o tripanossoma é um protozoário flagelado do supergrupo do Eurixeno, né? Um protozoário flagelado Eurixeno. Então, eu trouxe aqui aquela nossa famosa tabelinha da aula 2 para a gente ver aonde que ele está classificado, né? Então, está aqui um gênero Trypanosoma, e aqui do subgrupo, grupo Eglonozoa e o supergrupo Escavata. Tá? Então, o Trypanosoma cruzi, ele tem uma grande diversidade biológica e extensa diversidade genética, que pode ser explicado pelo fato de que ele tá espalhado por uma região muito grande e ele atinge diferentes hospedeiros. Então, com isso, a gente consegue ele consegue produzir sintomas diferentes e ter essa diversidade que eu falei aqui para vocês. Bom, então falando dos tripanossomas, né? Então, existem aqui as formas infectantes do tripanossoma. Então, primeiro a gente vai falar do epimastigota, que ele está presente no vetor. Tá? Nessa fase aqui, ele é não infectante, tá? Nesse caso aqui ele não é infectante, só que ele tem uma capacidade de reprodução muito alta. Tá? Agora, o tripomastigota, aqui é uma outra fase do ciclo do tripanossoma, ele está presente tanto no vetor como no hospedeiro, e nesse caso aqui é uma forma infectante, mas ele não tem uma capacidade de reprodução tão alta, tá? Então, e aqui nesse caso, no vetor, quando ele está no vetor, o tripomastigota é chamado de tripomastigota metacíclico, tá? E quando o tripomastigota está presente no hospedeiro, ele é chamado de tripomastigota sanguíneo, tá bom? Pelas regiões, eles têm mais ou menos a mesma morfologia, mas eles têm algumas diferenças que a gente vai falar mais para frente, tá? E o terceiro estágio aqui é o amastigota, que ele está presente no hospedeiro, está presente sempre uma fase intracelular,
e ele é pouco infectante, mas ele tem uma capacidade de reprodução muito grande, né? Então, agora vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Aqui no epimastigota, o que acontece? A gente tem o cinetoplasto, que é uma região em que contém o DNA da célula, que fica muito próximo ao núcleo, né? E o flagelo, ele sai aqui da bolsa flagelar, e ele é um flagelo bem longo, tá? Aqui na epimastigota. Agora, no tripomastigota, essa bolsa flagelar, o flagelo sai da região aqui posterior da célula e vai lá para a região anterior, formando e ele se mantém em contato aqui com a célula, formando essa membrana ondulante aqui. Então, ele é um flagelo um pouco maior do que do epimastigota. O epimastigota também forma essa membrana ondulante, mas no tripomastigota a membrana é maior, o flagelo é mais longo. E o cinetoplasto, ele está aqui na região posterior da célula, longe do núcleo, tá? Diferente do epimastigota. Então, aqui nessa fase é no vetor, e o tripomastigota tem tanto no vetor como no hospedeiro. E o amastigota tem também aqui a bolsa flagelar, só que o flagelo ele não chega a emergir da célula, tá? E aí, como eu já disse, é um estágio que é uma capacidade de reprodução muito alta. Então, vamos falar agora do ciclo de vida do agente geológico. Então, como é que acontece? O barbeiro, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é o inseto vetor da doença de Chagas, tá? Então, primeiro ele vai ter que ser infectado para transmitir esse tripanossoma para os hospedeiros, né, para o outro hospedeiro. E quando ele realiza a picada, então o repasto sanguíneo, que ele é infectado pelos tripomastigotas sanguíneos. Então, estava lá no hospedeiro os tripomastigotas sanguíneos e ele é infectado por eles, né? E aí, eles passam por diferentes fases até chegar em epimastigotas. Então, tem uma fase aqui intermediária de esferomastigotas, mas depois ele vai se transformar em epimastigota, que é aquilo que eu estava falando para vocês no slide anterior, né? Que é a fase que está presente só no vetor. E aí, então, depois ele vai se diferenciar em tripomastigotas metacíclicos, né? Que então é aquele segundo lá do slide que eu mostrei para vocês, o tripomastigota, mas quando ele está no vetor, ele é chamado de tripomastigota metacíclico, né? E aí, esses tripomastigotas, eles passam por todo esse processo, é um processo de diferenciação que vai passando por diferentes regiões do hospedeiro. Aqui, a finalização da diferenciação em tripomastigota acontece no final do intestino do vetor, né? Então, lá no reto do vetor, que ele encontra as condições necessárias para finalizar esse processo de diferenciação em tripomastigota. E aí esses tripomastigotas são eliminados pelas fezes, nas fezes do vetor. E o que acontece? Quando ele pica o humano, quando ele pica o hospedeiro, ele defeca ao lado ali. Então, um pouquinho depois, ou enquanto ele está picando, ele defeca. E aí esses tripomastigotas penetram ou pela pele mesmo do hospedeiro, ou pelo local da picada, em que houve a lesão cutânea, né? Então a eliminação pelas fezes aqui dos tripomastigotas, e aí eles vão cair na corrente sanguínea do hospedeiro. E aí eles vão invadir uma célula do hospedeiro, tá? Que a gente vai falar no próximo slide mais em detalhes como que é essa invasão. E aí, quando acontece essa invasão, que a gente tem a transformação em amastigotas, que é aquela terceira fase lá que eu mostrei para vocês. E o amastigota, então, ele está num estágio aqui intracelular, e aí depois tem um outro período de replicação intracelular, tá? Depois diferenciação em epimastigotas intracelulares, e aí tripomastigotas sanguíneos. E aí, se o vetor picar esse hospedeiro, ele vai ser infectado novamente e aí o ciclo se mantém, né? Então, agora a gente vai ver como se dá essa invasão do tripomastigota na célula do hospedeiro.
Essa invasão do tripomastigota, ela é importante, a fase que é importante para essa invasão é justamente a capacidade que o tripomastigota tem de aderir à célula do hospedeiro. Então, quando ele adere a uma célula que ele não tem uma capacidade fagocítica tão grande, o que acontece? Ele tem algumas proteínas que têm a função de adesinas, a mesma função de adesinas. E aí ele adere na membrana e com isso depois são atraídos lisossomos da célula do hospedeiro, que se aderem também aqui no tripomastigota. E aí é formado o vacúolo parasitóforo. E nesse vacúolo parasitóforo tem formado um ambiente em que o pH está mais baixo e com isso facilita a diferenciação do tripomastigota para o amastigota. Se é uma célula que tem uma capacidade fagocítica maior, esses lisossomos eles vão se aderir aqui depois que o vacúolo já foi formado, tá? Também formando então esse ambiente mais ácido, facilitando a diferenciação. Então, primeiro tem uma primeira fase de diferenciação em que ainda é um tripomastigota, tá? Então, aqui o tripomastigota ainda. E aí, com isso, você tem a lise da parede aqui do vacúolo parasitóforo e aí você vai ter o final da diferenciação em amastigota. Então, toda essa fase é intracelular, tá? Como eu falei, a amastigota é uma fase intracelular. E depois você pode passar por uma fase intermediária de hipemastigota, isso pode acontecer também dentro da célula do hospedeiro, e depois se diferenciar novamente em tripomastigota, caindo na corrente sanguínea, esse tripomastigota, e aí completando o ciclo de transmissão do tripanossoma. E aí, então, existe uma resposta imunológica, né, para esse tripanossoma, que atingiu a célula do hospedeiro. O que acontece é que o tripanossoma ele consegue driblar essa resposta imunológica, né, para conseguir sobreviver no corpo do hospedeiro, na célula do hospedeiro e conseguir transmitir, terminar o ciclo de vida. E quais seriam essas respostas imunológicas que são desencadeadas no organismo do hospedeiro? Então, geralmente, as principais células que os tripomastigotas atacam, infectam, é a célula apresentadora de antígeno. Tá? E aí, com isso, a célula apresentadora de antígeno, ela vai induzir a produção de interleucinas, por exemplo, óxido nítrico, e aí vai estimular, vai ativar células NK, Natural Killer, que a gente chama. Né? Então, produzir interleucina 12, que vai ativar células Natural Killer e depois vai estimular a resposta TH1, que é uma resposta de proteção, tá? Estimulando depois células CD8, tá bom? E aí com isso você tem essa resposta imune com uma proteção do hospedeiro. E uma outra resposta imunológica que pode ser desencadeada, uma outra fase, é a resposta TH2, que essa fase aqui, esse tipo de resposta, está relacionado com produção de anticorpos, tá? Então, a resposta TH2 vai estimular a produção de interleucinas, estimulando células B a produzirem anticorpos contra o antígeno, que seriam moléculas liberadas pelo Trypanosoma cruzi. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos clínicos da doença de Chagas. Né? Então, uma vez que houve a infecção do hospedeiro, como se dá o desenvolvimento dessa doença? Então, primeiro tem a fase aguda da doença, em que existe uma parasitemia patente. O que quer dizer isso? Que quando o paciente vai lá fazer um exame sorológico, consegue se detectar uma certa quantidade de parasitos no sangue, tá? Então, isso que é chamado de parasitemia. Então, se a gente observar aqui nesse gráfico, olha, até 30 dias, até os primeiros 15 dias, tá? Vamos colocar, que seria a fase aguda da doença. A parasitemia, tá aqui em verde, ela tá alta, tá? Então, nessa fase aguda, a quantidade de parasitos é alta. Só que é uma fase assintomática. O que a gente pode detectar é um edema bipalpebral, então as duas pálpebras ficam edemaciadas em apenas um dos olhos, tá? Que é esse sinal aqui de Romana, que é chamado.
Ou chagoma de inoculação, que é uma lesão cutânea, que a gente consegue detectar que é por onde o parasito teria entrado no hospedeiro, né? E aí, então, nessa fase aguda, aqui, então, nesses primeiros 15 dias, a quantidade de anticorpos, de imunoglobulinas, tanto G quanto M, ela é uma quantidade muito baixa. Depois, essa quantidade vai aumentando, né? Então, aqui, de IgM e IgG, essa quantidade vai aumentando. E aí vai entrar na chamada fase crônica da doença. Então, aqui agora a fase crônica. Nessa fase crônica, ela é caracterizada por uma parasitemia. Não existe parasitemia patente, tá? Aqui na verdade. Então, a quantidade de parasitos, ela decai muito. E, por outro lado, existe uma quantidade importante de anticorpos produzidos nessa fase crônica, né? E aí, na fase crônica, a gente pode originar duas formas. A forma indeterminada, que então continua sendo assintomática, então o indivíduo pode passar a vida inteira com doença de Chagas e nunca perceber, nunca ter nenhum sintoma, ou ele pode se transformar numa fase sintomática, tá? E aí nessa fase sintomática, o que pode acontecer? A gente pode ter sintomas cardíacos, um sintoma cardíaco que é importante, que você já deve ter ouvido falar, é a cardiomegalia, que isso é um sintoma que acontece numa fase já bem avançada da doença de Chagas. E agora, então, um tratamento. Então, na fase aguda, se utiliza benzonidazol, tá? Então, com 70% de eficácia. E só que o que acontece é que os medicamentos são pouco eficientes contra os estágios intracelulares, tá? Então, lá nos estágios de amastigota, os medicamentos não são tão eficientes. Então, aí foi o que eu falei no começo da aula para você, da importância de se estudar mais essa doença, de buscar medicamentos, né? Porque existe esse medicamento para a fase aguda, que ele tem uma eficácia importante, mas ainda existe a necessidade de mais pesquisas para se desenvolver medicamentos para atuar, por exemplo, contra os estágios intracelulares do tripanossoma. Então, agora vamos falar do vetor, né? Então, para esse parasito, para o parasito ser transmitido de um hospedeiro ao outro, ele é transmitido por um hospedor, que eu não sei se você se lembra que o vetor é um hospedeiro intermediário, e que ele tem uma mobilidade alta, então ele consegue transmitir o parasito de um hospedeiro para o outro. No caso da doença de Chagas, o vetor, ele é chamado, assim, popularmente, ele tem vários nomes, então pode ser barbeiro, bicho da parede, bicudo, chupão, depende da região, ele tem nomes populares diferentes, tá? E aí, o que acontece? São hemípteros, tá? Triatomíneos. E aqui existem algumas diferenças que a gente pode perceber aqui entre o inseto que é hematófago, que é, no caso, do barbeiro, que é o que transmite a doença de Chagas, e os outros que aqui, que é o predador e o fitófago. E aqui, uma das diferenças está na probóscide, que é aqui, essa região aqui, que ela está relacionada justamente com como ele é hematófago, né? Então, aqui, no caso do inseto hematófago, ela é mais alongada e ela tem 3 partes, tá? Ela é mais retinha, né? Aqui no predador, ela é mais, forma mais uma coisa mais oval. E no fitófago, ela é aqui bem longa. Então, a gente pode diferenciar o inseto pela probóscide. E a prevenção agora? A principal via de transmissão é o vetor. Então, e como que a gente pode, então, prevenir essa doença? É atacando essa principal via de transmissão, né, que é o vetor. Então, a gente pode colocar inseticidas, que são piretroides aqui, que vão evitar a disseminação do vetor. Também existem casos de transmissão por via oral,
Então, o caldo de cana-de-açúcar, por exemplo, polpa, o suco do açaí, quando eles são produzidos em algum local que não tem uma higiene tão grande, então que pode ter fezes do barbeiro naquela região, ele também pode ser transmitido, pode passar para o caldo de cana-de-açúcar, por exemplo, e a gente ingerir esse caldo e acabar sendo infectado pelo trypanossomo, tá? Isso não é tão frequente. A principal via de transmissão é pelo vetor, né? Mas também existe. Também pode existir a transmissão transfusional, então por transfusão de sangue, transfusão sanguínea, e a transplacentária. Então, para a gente evitar, para a gente prevenir, a gente precisa atacar todos esses itens aqui, né? Então, como eu falei, para o vetor seria a atuação de inseticidas. Então, no caso da transmissão oral, então a gente vai ter que tomar cuidado mais com higiene, né? E transfusional é para os bancos de sangue, então eles têm que tomar muito cuidado, tem que fazer exames naquele sangue que pode ser ou não passado de uma pessoa para outra, né? Fazer a transfusão, para ter certeza que não existe esse parasito no sangue, tá? Para não ter a transmissão da doença, tá bom? Então, é isso e até a próxima.